meu povo, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre o gênero textual cartaz. É muito comum a gente ver em desenhos animados ou em filmes de Velho Oeste cartazes como esse aqui, onde tem a foto de uma pessoa e vem escrito que essa pessoa está sendo procurada, geralmente porque cometeu algum crime. Esses cartazes eles são colados em locais públicos para que todo mundo veja que aquela pessoa está sendo procurada. Também é comum a gente ver na rua cartazes como esse, onde tem uma foto de uma pessoa ou de um animal, dizendo que ele também está sendo procurado, mas geralmente porque fugiu ou sumiu. Esse tipo de cartaz a gente também diz que é um gênero textual. Ele é um gênero textual porque ele tem finalidades e características, assim como outros gêneros textuais que a gente conhece, como o poema que a gente estudou, por exemplo. Bom, vocês já devem ter percebido que existem vários gêneros textuais e que nós vamos conhecendo no decorrer dos anos escolares, como, por exemplo, a carta, a receita, a lista de compras, que é muito comum na nossa casa, o poema e também a história em quadrinho, que nós falamos nas últimas aulas. É importante a gente perceber que cada gênero textual ele vai ter a sua finalidade específica e também as suas características. Se a gente for observar o poema que eu coloquei aqui, que é o poema Macaco, da Ruth Rocha, ele tem por finalidade divertir o leitor. E a característica desse gênero textual é que os textos sejam escritos em versos, que tenham estrofes e podem ou não ter rimas, como é o caso desse poema Macaco, que tem rimas. Então é importante a gente perceber que cada gênero vai ter uma forma de ser escrita e aquele texto vai ter um objetivo, uma finalidade. Ele tem um motivo para ser escrito. Mas o que a gente tem que entender é que qualquer texto, independente do gênero, ele tem uma função principal, que vai ser a de transmitir uma mensagem, de estabelecer uma comunicação. Então eu tenho o emissor, que é a pessoa que está escrevendo o texto, e o receptor, que é a pessoa que está recebendo aquele texto. A finalidade do texto é fazer com que a pessoa que está lendo entenda tudo aquilo que o emissor quis transmitir. Por isso, a gente deve conhecer os gêneros textuais para que a gente possa fazer os nossos textos da melhor forma possível, fazendo com que essa conexão seja estabelecida. Bom, existem vários tipos de cartazes. Podem existir cartazes de divulgação de eventos, de festa, de inauguração de locais. Também existem cartazes que são informativos, cartazes que são feitos para divulgar pessoas ou divulgar empresas, e cartazes que servem para conscientização. Bom, como existem muitos tipos de cartaz, a gente vai analisar alguns para entender a finalidade deles. O cartaz ele pode ter a finalidade de instruir. Por exemplo, aqui tem um cartaz onde vem algumas informações sobre o vírus da gripe e ele ensina a forma como a gente pode lavar as nossas mãos corretamente para poder se prevenir desse vírus. Não é do coronavírus, isso é uma campanha antiga que vem falando sobre o vírus da gripe. Então, olha como lavar a mão já era importante, ó, há um tempão e a gente deixava de lado. Ele também pode ter a intenção de conscientizar. Nesse momento que a gente está vivendo, a gente sabe que a medida mais importante e talvez a que a gente não possa deixar de fazer é usar a máscara, principalmente quando a gente está na rua, em estabelecimentos comerciais ou em locais abertos, mas que estão muito cheios. Então aqui eu tenho um cartaz dizendo que o uso da máscara é obrigatório em estabelecimentos comerciais. Aí ele traz a foto de uma pessoa com a máscara e vem dizendo: proteja-se, use a máscara sempre que sair de casa. Aqui ele tem o objetivo de mostrar que a máscara é importante e de conscientizar a população de não deixar de usar a máscara. Um cartaz, ele também pode ter a finalidade de persuadir. Persuadir nada mais é que tentar convencer. Então aqui a gente tem um cartaz muito legal que foi colocado numa praia que vem dizendo:
Afaste-se um pouco. Só mais um bocadinho. Mais um pouco. Continue a afastar-se. Isso. Vá se afastando. Quando chegar a casa, está bom. Esse cartaz ele tem a finalidade de convencer, de persuadir as pessoas a continuarem em casa. E ele foi colocado justamente numa praia, numa faixa, numa barreira de proteção, né, que impedia as pessoas de entrarem naquele local. E por último, nós temos um cartaz com a finalidade de informar. Aqui a gente tem o assunto do momento, que é o coronavírus, e ele vem trazendo as medidas de prevenção. Diz que é obrigatória a utilização de máscara, obrigatória a higienização das mãos, que é para manter a distância de 2 metros e diz o número máximo de clientes nesse estabelecimento. Então ele traz informações importantes para manter a nossa segurança dentro de um determinado estabelecimento. Agora nós vamos conhecer as principais características dos cartazes. Nós vimos que todo gênero textual ele tem uma maneira de ser escrito, e o mesmo também acontece com o cartaz, que a gente precisa estar atento para sempre conseguir identificar esse gênero e quando a gente for escrever, seguir essas características. Então o cartaz ele precisa ser claro, ele precisa passar a mensagem que a pessoa deseja de forma simples. Por exemplo, é hora de vacinar. A gente tem uma campanha de vacinação que traz um texto simples, claro e também objetivo. Ele precisa principalmente ser breve. Ninguém gosta de parar para ler um texto imenso, fixado num lugar. Então, quanto mais curto o texto for, mais fácil vai ser das pessoas pararem para ler, pararem para prestar atenção naquele cartaz. Ele também precisa ser atrativo, então é normal que nos cartazes a gente use cores vibrantes, cores mais intensas, né, mais que fazem destaque, e também que a gente invista nos desenhos ou imagens que chamem a atenção. Também é comum que a gente tenha letras grandes, principalmente a mensagem principal. A mensagem principal do cartaz, ela sempre vem dessa forma, um destaque bem grandona. E as outras informações que são secundárias, como por exemplo a data de vacinação e o local onde você pode se vacinar, elas podem vir com letras menores. Porque é comum, quando a gente passa na rua e vê um cartaz, a gente lê primeiro aquilo que está maior. Se aquilo ali for do nosso interesse, a gente vai se aproximar para terminar de ler as informações. Também é comum que esses cartazes sejam posicionados em locais estratégicos, porque o cartaz ele precisa chegar até o seu público. Então, se eu preciso fazer um cartaz onde eu quero falar sobre uma campanha de vacinação, eu preciso colocar esses cartazes em locais onde tenha muita passagem de gente, ou então onde tenha o meu público-alvo. Qual é o meu público-alvo aqui? São crianças, né? Porque é uma campanha da poliomielite. Crianças de 1 a 4 anos. Então, eu preciso colocar em locais onde eu tenho crianças de 1 a 4 anos. Por exemplo, perto de escolas, perto de parquinhos, ou até mesmo dentro dos postos de saúde. Bom, agora que nós já conhecemos o gênero textual, é a vez de vocês mostrarem se entenderam ou se ainda tem alguma dúvida. A nossa primeira atividade vai ser o material didático carioca na página 34, onde nós vamos analisar um cartaz. É legal para a gente perceber se entendeu a finalidade dos cartazes e também as características. E por último, nós vamos para a atividade complementar, que é uma folhinha que eu confeccionei, que vou enviar para vocês no dia de hoje. Essa folhinha, ela vem com a proposta de que você crie o seu cartaz. Então, você vai pensar num tema do seu interesse, pode ser sobre o coronavírus, pode ser sobre ficar em casa, pode ser sobre o que você quiser, o que você achar importante que as pessoas saibam. Lembrando que um cartaz é uma coisa que é feita para o outro. Então, eu preciso pensar no meu público. Quem que eu quero atingir? Eu quero divulgar um evento, a abertura de uma escola, a abertura de um local, uma pessoa, né, um político, uma empresa nova, alguma coisa assim.
Então eu preciso pensar no tema do meu cartaz. E depois eu vou pensar nas características do cartaz. O cartaz tem que ser curto, ter pouco texto, com letras grandes, se possível desenhos ou imagens. Então quem tem livro antigo em casa pode usar imagens de livros antigos ou de jornal, pode usar também as letras de jornal que fica legal. Se não tiver, a gente pode confeccionar tudo à mão, desenhar as letras, desenhar as imagens. E, por último, vocês vão tirar uma foto do cartaz e vão me enviar para que eu possa fazer a correção. E é isso, galera. A nossa aula de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e fico aguardando os cartazes.